Você tem que, aleluia, você tem que olhar, passar a olhar, você que é um cristão, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você tem que passar a enxergar as pessoas com outros olhos, né? Desde ontem, eu estava reunido com alguns irmãos, e desde onde Deus coloca isso no meu coração, irmão Pedro. Ali dei meu testemunho. Uma irmã que estava lá se emocionou, saiu de lá com mais fé para a honra e glória do Senhor, né? Falei um pouco do meu testemunho para ela. Não sei se ela está com o marido, na situação que eu vivia, não sei se é um filho, mas ela disse que o meu testemunho lhe trouxe esperança. Aleluia. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos olhar as pessoas com outros olhos, que a gente não vê olhar como olhos carnais, que não é assim que Deus nos olha. Deus, Ele nos olha por igual. Não interessa se eu estou aqui todo limpinho, cheirosinho, e tem um mendigo lá no meio da rua, sujo, mas Deus, Ele olha com o mesmo valor. Ele olha com a mesma semelhança, que é a semelhança dele, irmão. A gente chama imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. É muito profundo isso aqui, viu, meu bem? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmão, com o que a gente fala, que a gente aponta. Principalmente se for ungido, né? Se for ungida, porque tem muita gente que está pagando preço hoje em dia. Que está falando mal de homem de Deus, está falando mal de servo de Deus. Aí vem as retaliações, irmão. A gente planta, a gente colhe o que a gente planta. Você está entendendo, meus amados irmãos, nesta manhã, o que eu estou querendo lhe dizer? Aleluia. Então o que Jesus quer nos dar, irmão, é mais amor. Porque sem o amor, irmão, nada a gente pode fazer. Paulo mencionou isso, né? Paulo, ele fala que mesmo que eu tiver dom de profecia, né, irmão Pedro? Mesmo que eu tenha dom de cura, pode ser, meu irmão, você pode fazer 1000 maravilhas. Mas se você não tiver um amor, para Deus não vale nada. Porque Ele ensinou a verdade e o amor, né? Foi incompreendido nessa terra, mas Ele é a estrela da manhã, né? E Ele nos ensina aqui, né, irmão? Que ouviste que foi dito no Antigo Testamento, né? Creio eu que lá em Deuteronômio 7, né? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, né? Isso era no tempo antigo, irmão. A gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para examinar as Escrituras, porque não é de qualquer jeito. Porque tem muita gente que leu só o Velho Testamento e não leu o Novo, aí às vezes se embaraça, tá entendendo? Por exemplo, essa parte aqui, olho por olho, dentro tudo, isso era no Antigo Testamento, isso era antes de Cristo, antes da graça, isso era no tempo da lei, né, irmão Vitor? E a gente não vive mais no tempo da lei, nós vivemos pela graça, irmão, tudo é pela graça. Foi para isso que o Senhor Jesus, Deus mandou o seu Filho, porque ninguém, irmão, cumpria a lei, irmão. Nem os doutores da lei, nem os fariseus não cumpriam. Ninguém cumpre a lei. Não adianta você, irmão, querer viver pela lei. É pela graça. Pela graça sois salvos, não é por obra. Está entendendo? E aqui, irmão, Jesus está nos dando um ensinamento. Ensinamento para a gente amar, irmão, nosso inimigo. Irmão, aquela pessoa que fala mal de tu, aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, que deseja o seu mais, irmão, ore por ela, porque ela tá presa, ela está acorrentada, ela está sendo escrava do inimigo. Ali não é ela, há um poder maior por detrás dela, tá entendendo? Há um poder das trevas, fazendo com que essa pessoa tome esse tipo de atitude. E a gente que somos cristãos, que somos espirituais, que temos
vidas espirituais, né? Temos vida carnais, temos vida física, mas nós também temos vidas espirituais. Nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que saber separar o pecado do pecador. A gente não é para estar odiando as pessoas, não, irmão. Isso é papel de Satanás e de pessoas que dão lugar para ele. Está entendendo? Nosso papel é orar por essas pessoas, irmão. Está entendendo? É pedir: Deus, liberta fulano, liberta ciclano, Senhor. Converte aquela mulher, converte aquele homem. Senhor, eu sei que ele não gosta de mim, Senhor, mas muda o coração dela, Pai. Porque Deus, ele é poderoso, irmão. Eu sou prova viva disso, irmão. Eu era uma pessoa que eu tinha sede de vingança. Aleluia. Hoje eu oro pelos meus inimigos, irmão. Eu não estou sendo hipócrita aqui não, de falar o que eu não vivo não. Estou falando para vocês o que eu vivo. Aleluia. Por quê? Porque Deus me deu um novo coração, né? Um coração de amor, um coração de se compadecer, né? Um coração de misericórdia. Porque é isso, irmão. Aí Jesus continua falando aqui, né, no 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, os que vos maltratam, né, os que falam mal da gente. Fazei bem aos que vos aborrecem. A gente tem que fazer o bem àqueles que até pela outra hora já nos fizeram mal. Pelos que vos maltratam, né, perseguem. Aí aqui no 45, irmão, é mais forte o que Jesus vai falar. Fazei essas coisas, né? Aleluia. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Quer ser filho de Deus, irmão? Tem que fazer isso aqui. É verdade. Aleluia. Aqui não sou eu que estou falando, não, irmão. Aqui é o próprio Senhor. Quer ser filho de Deus? Quer ser filho de Deus, irmão? Tem que amar. Fala aí um pouco aí também aí. Porque a Bíblia diz, né, como o irmão está falando de amor, o apóstolo amor, João, né, ele, em 1 João, no capítulo 2, versículo 3 até o 12, ele vai dizer assim, ó: vou ler bem devagarinho, que não cansei de pregar não, só ele te ler, você que tem ouvido, que ouça aí com calma, ó. Diz assim, ó: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo os mandamentos novos, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro e nele em vós, porque não passando as trevas já era a verdadeira luz alumia. E assim, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Né? Aquele que diz assim: eu amo meu irmão, né? E ao mesmo tempo ele aborrece, ele atribula, ele tribula aquele irmão, deixa aquele irmão atribulado, né? Quer irritar, né? Que nem Penina queria irritar Ana de qualquer maneira, mas Ana estava selada pelo Espírito Santo, e quanto mais Penina tentava irritar Ana, mais Ana orava. Mais Ana orava, mais Ana clamava, mais Ana se humilhava, mais Ana descia, né? Mais Ana buscava, mais Ana invocava cada vez mais. Quanto mais pisava nela, mais ela adorava, mais ela glorificava, né? Quanto mais rejeitavam ela, quanto mais desprezavam ela, quanto mais zombavam dela, né? Louvado seja o nome do Senhor, mais Ana orava, mais Ana adorava ao Senhor, adorava o Senhor em oração e súplica.
E a Bíblia diz que era com gemidos inexprimíveis, né? E a Bíblia diz que quando o Senhor Deus foi tirar o povo do Egito, da mão dos faraó, a Bíblia diz que Deus escutou o gemido dos hebreus. Diz que o povo estava gemendo, né? Tanto sofrer. E ali ele escutou o gemido, né? Assim também como Jonas já estava desfalecendo ali na boca daquela baleia, né? Lá no ventre daquela baleia ali, a Bíblia diz que ele clamou, né? Quando Jonas clamou, foi jogado para fora. Então eu quero dizer com isso, amados irmãos, que ame. Eu estava até dizendo para os irmãos ontem na igreja, ontem aqui, quando a gente ama, irmão, quando a gente ama a obra, quando a gente faz a obra com amor, tudo muda na nossa vida, irmão. Tudo dá certo. Tudo que você for fazer para Deus vai dar certo. Porque você faz com amor. Você não é hipócrita, né? Você não é que nem fariseu, porque o fariseu só amava de boca, né? Só honrava a Deus de boca. Ele mesmo diz, olha, já dizia o profeta Isaías, ele fala lá no livro de Marcos capítulo 6, 7, diz assim, olha, vocês me honram só de lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, porque vocês são interesseiros, vocês oram em passapuca bem alto, ou seja, vocês são exibidos, vocês se exibem, né? Mas não tem amor pela obra. Vocês colocam um fardo pesado, sequer não se move nem um dedo. Isso é isso que nós vivemos hoje, né? É tanto que ele vai dizer assim. Verdade. 1 João 2, 9 e 10 diz assim, aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, viu, irmão? Ó, quando você ama o próximo, quando você ama o seu irmão como a ti mesmo, não há escândalo em você, querido. Aprenda isso nessa manhã. Aprenda a amar sua esposa, crie vergonha na sua cara, né? Aprenda a amar sua esposa, sua companheira. Verdade. A sua companheira que anda do seu lado, que ela é a sua costela, então ela foi tirada da sua costela, então ela tem que estar andando de lado a lado com você, ela tem que estar do seu lado. Então aprenda a valorizar o seu casamento, a valorizar os seus filhos, na presença de Deus, né? Começa hoje a fazer os cultos campal, se não fazia mais aqueles cultos, começa a fazer hoje. Começa a amar, começa dentro de casa, irmão. Começa pela tua casa. Começa a amar pela tua casa. Aleluia. Começa a amar pela tua casa, começa a dar fruto dentro da tua casa, que tudo vai mudar, irmão. Aí lá fora as coisas vão mudar também, viu? Mas a Bíblia diz que aquele que ama verdadeiramente o seu irmão, que está na luz, não há escândalo dele, irmão. Não há escândalo. Paulo de Tarso, você não viu escândalo em Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, ele escreveu as cartas, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai falar sobre o amor, né? E o Paulo diz que o amor, ó, o irmão direito, não é ciumento. Verdade. Paulo diz que o amor, ele não é ciumento. Diz que o amor, ele não se ira. Diz que o amor é paciente, né? Uhum. Então você que é nascido de novo, você que é um servo de Deus nascido de novo, seja paciente, irmão. Seja que nem Jesus. Olha que amor tão lindo que no amor de Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Galileu, né, que teve paciência com aqueles que cuspiu na sua cara, que esbofetou ele, que chicoteou ele, que prendeu ele, que arrasou com ele, né? Mas ele continuou amando. Ele amou e cumpriu a promessa do Pai, né? Então isso que eu digo, para me terminar aqui, passar para o irmão aqui, ó. Aquele que ama, nele não há escândalo, irmão. Aí, quando tu ama, aí você não vai dar escândalo. Aí tem um versículo da Bíblia que eu falo direto, capítulo 5, versículo 16, que diz, né? Que aquele que dá bom testemunho, né? Certamente os homens verão a luz de Deus em você, irmão. E o nosso Pai que está no céu será o quê? Glorificado. Nosso Pai que está no céu será glorificado porque você está dando testemunho. As pessoas estão vendo o caráter de Deus na tua vida, estão vendo o teu comportamento, estão vendo a maneira que Deus se comporta, né? Por onde tu anda, é no trabalho, é dentro de casa, é na igreja, é no trabalho, é na rua. Por onde tu andar, tu vai andar com a luz, né? Tu vai andar com a luz. Por isso que o salmista diz que no Salmo 119, no versículo 105, diz que ela é luz, né? Luz para meu caminho, né? E lâmpada para os meus pés. Então, o que quer dizer isso? Se nós for trazer essa luz,
essa lâmpada lá no hebraico, para desmiuçar aqui para o português, o que é iluminação. Você vai ser uma pessoa iluminada, iluminada pela graça, iluminada pelo amor de Deus, iluminada pela misericórdia de Deus, pela sua infinita misericórdia. Então seja um crente iluminado hoje. Por onde tu andar, vai clareando, né? Onde tem treva, as trevas vão embora, que tu é luz, né? Então ame, meu irmão. Minha palavra de hoje é amor, ame. Em nome de Jesus, ame, aprenda a amar, viu? Aprenda a amar. Vai ter retaliação, meu amigo, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter batalha, mas não desista. Fica firme, irmão, em nome de Jesus. Verdade. E aqui, né, no 45, Jesus fala, né, para que sejais fazer essas coisas, né, amai nossos inimigos, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Que faz, irmão, entenda, ó, que faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto, né? Seu próprio Deus, irmão, né? O nosso Pai, o Eterno, soberano, né? Maioral. Se Ele próprio, irmão, Ele faz com que o sol, né, desça sobre o injusto, a chuva também, né? Quem somos nós, né, irmão? Para estarmos dizendo que uma pessoa não é merecedora, né? Que é ele, que ela não é merecedor. Tá entendendo, irmão? Porque Deus, ele tem misericórdia. Misericórdia dele é tão grande que o que ele abençoa tanto ele abençoa o descrente como o crente. É um favor imerecido, né, mano? Favor imerecido. Correto. Porque, irmão, é aqui no 46, ó. Porque se amais os que vos amam, que recompensa tem, né? Que recompensa nós teremos? Que isso é fácil, irmão, né? O mundo já faz isso, o mundo faz isso. O mundo, ele faz isso. As pessoas mundanas, as pessoas que não conhecem a Deus, que não nasceram de novo, não tiveram encontro com Cristo, ela já faz isso, irmão. E Jesus manda a gente se comparar ao mundo? Não. A gente tem que ser os imitadores de Cristo, né? Como Paulo fala, como Paulo falou, seis imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Tá entendendo, irmão? E assim também temos que ser nós, irmão. Nós temos que ser imitador de Cristo. Que recompensa teremos se nós amar só os que nos amam? E se nós só cumprimentamos aqueles que nos cumprimentam, aqueles que nos cumprimentam também? Sede, pois, vós perfeitos, né? Aqui no 48, né? Sede, pois, vós perfeitos, seja nós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E Jesus, irmão, ele não ensina a perfeição. Ele não ensina a perfeição livre do pecado. Entendendo? Você tem que entender isso nessa manhã. Jesus, ele não ensina a perfeição livre do pecado. Porque se Jesus tivesse ensinado uma perfeição livre do pecado, não precisava nem ele ter vindo. Não precisava nem o Pai ter mandado o Filho, né? Porque nós somos pecadores sim, irmão. Enquanto estivermos nessa terra, vamos pecar. Às vezes é no falar, às vezes é no pensamento, né? Mas você tem que entender, irmão, que você tem que correr atrás do dia perfeito. Eu não sei se você está me entendendo. Você tem que correr atrás do dia perfeito. Está entendendo? Aqui Jesus, ele nos dá ânimo, né? Nos dá ânimo. Não é que nós não vamos mais pecar. Quando ele diz seja perfeito, que nós somos falhos. Como o irmão Pedro falou, às vezes a gente aborrece alguém, né? Às vezes a gente fala o que não é para falar. Irmão, momento de raiva, não se cala, né? Muitas
muitas das vezes, irmão, na maioria das vezes você fala o que você não era para falar na hora da raiva, na hora da ira, né? Que ali não é o Espírito Santo que está lhe guiando, né? No momento da ira, no momento da contenda. Porque Jesus, irmão, ele é um pacificador. Ele leva a paz, ele é o príncipe da paz. E assim, irmão, nós também devemos imitar os passos de Cristo, né? Levando a paz, né? Que excede todo entendimento, irmão. Olha, a paz, ela excede todo entendimento, irmão. A gente não pode estar andando com contenda, irmão, com desamizade, né? Um irmão não fala com outro irmão, né? No meio da parentela. Irmão, mesmo que você tiver feito algo mal ao seu irmão, algum parente seu, peça perdão. Peça perdão. Se Deus lhe deu uma oportunidade, peça perdão. Às vezes não precisa nem você ir até a casa dele, você se encontra mesmo num supermercado, né? E num shopping, em algum local público, numa praça. Peça perdão. Está entendendo, meus amados irmãos? Para que nós sejais filhos de Deus, irmão. Como é que você quer ser filho de Deus, irmão? Como é que tu quer ser filho de Deus, irmão? Se tu não perdoa. Agora, se tu tem mágoa. Se tu tem mágoa no coração. Se tu não consegue perdoar, aleluia, teu irmão. Então, irmão, que você venha refletir nesta palavra, irmão, qual o Senhor está nos alertando esta manhã. Que venhamos amar uns aos outros, irmão. Porque isso é a vontade de Deus, irmão. Pare de estar olhando as pessoas com outros olhos, que não tem mais jeito, que só a morte, que não muda. Muda, irmão. Muda. Basta Deus entrar no cenário. Basta o Senhor entrar na casa, entrar na vida, a história toda muda. Você mesmo aí é prova viva diz quem era você. Deus não lhe resgatou, não lhe libertou. Por que Ele não pode fazer com um familiar seu, um parente seu? Por que Ele não pode fazer com um vizinho seu? Eu sei do testemunho da irmã, a irmã Socorro. Ela tinha um vizinho que bebia muito, viu, irmão Pedro? Bebia muito e botava som alto, né? E ela uma vez foi lá na minha mãe, fez uma visita lá à minha mãe. Eu estava lá, né? E ela falando que orou pela vida do irmão Paulo, mais conhecido como Paulinho. Orou pela vida dele 11 anos. 11 anos. É muita paciência, né, irmão? 11 anos orando pela vida de uma pessoa. Mas Deus honrou, irmão. Deus honrou, irmão Pedro, a fé dela. Hoje ele está liberto. Hoje é um pastor. Deus honra. Hoje é um pastor para a glória de Deus. Nunca foi lá. Ela disse, meu filho, eu nunca fui lá reclamar do som dele. Eu nunca fui lá. Eu botava meu joelho no chão e orar. Deus liberta, Pai. É escravo, Pai. É escravo da bebida, liberta. Quantas vezes nós não perdemos uma oportunidade dessa? De orar pela vizinha que é fofoqueira, né? De orar pelo vizinho bebarrão, né? Quantas e quantas vezes não fica falando mal, em vez de estar orando, fica falando mal, né? Quantas e quantas vezes nós deixamos de orar, né, irmão, pela mulher adúltera, né? Pela mulher que gosta de se prostituir, né? Em vez de orar, fica falando mal. O que você acha que Deus acha, irmão, dessas coisas? O que você acha, irmão Pedro? Que Deus lá do trono dele, olhando os filhos dele, né? Os filhos dele com essas atitudes.
né? Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia diz que nós somos conhecidos